Bem, estamos de volta com o Argumento. Agora vamos conversar sobre chocolate. Está aqui conosco a empresária Luciana Centeno, que é uma das titulares da Nayá Sabores da Amazônia. É um prazer tê-la aqui, Luciana. Obrigada, eu que agradeço. Bem, é sempre gostoso a gente falar de chocolate. E agora a coisa enveredou bem aqui o nosso cacau nativo, né? O cacau era da Amazônia, foi levado para a Bahia, isso tudo a gente já contou. E agora a gente está começando a recuperar, é o que vocês chamam de cacau de várzea, né? Que é um cacau nativo, isso? Que não foi plantado pelo homem, né? Exatamente. E qual é o diferencial que ele tem? Por que ele é tão especial para o chocolate? Uma das coisas bem especiais do cacau nativo é porque ele remete à origem dessa planta. Quando a gente fala em cacau nativo, é um cacau que nasceu desde que existe a espécie cacau. E quando a gente fala em origem, a gente sempre tem a maior variabilidade genética de uma planta no local onde ela é originária. Ou seja, aqui na nossa região, que é parte dessa origem do cacau, a bacia amazônica, e aí envolve não só o Brasil, mas outros países onde ela está presente, você tem uma maior variabilidade genética desse fruto. O que implica em aromas singulares e realmente um sabor singular que esse cacau pode dar. Um outro aspecto muito relevante em relação ao cacau nativo, o cacau de várzea, é que a colheita dele é totalmente diferente do que um cacau que é plantado num sistema de monocultura, por exemplo. Esse cacau de monocultura ele tem um maior acesso, é muito mais fácil. Enquanto que o cacau de várzea, para quem já conhece, né, a região de várzea sabe que é alagado entre períodos, é muito mais difícil a colheita. E você tem um sistema também em que a natureza está viva, a floresta abraça essa planta do cacau, não está apenas diferente, né, plantas do cacau ali. Luciana, o que levou, bem, você fez um doutorado em alimentação, né, em produtos alimentícios? Eu sou engenheira de alimentos e eu sou doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Bem, aí voltando, você montou uma empresa, a Nayá, que nós vamos já saber a origem desse nome, que é indígena, sem sombra de dúvida, e você conseguiu incubar essa empresa na Universidade Federal do Pará. Isso. É isso? Conte para nós, qual é esse sistema? O que lhe levou especificamente a trabalhar com chocolate? Então, a minha paixão por chocolate ela é bem antiga. Eu escolhi o curso de Engenharia de Alimentos justamente por já vislumbrar uma possibilidade de vir a ser uma empresária da área de alimentos e, mais especificamente, trabalhando com chocolate. Essa questão da nossa cadeia produtiva do cacau não ser desenvolvida, ou seja, nós produzirmos apenas as amêndoas semi-beneficiadas e não o produto final, que é o chocolate, que é o grande potencial de trazer ganhos para a nossa economia, ela já me incomodava desde a época que eu escolhi o meu curso de graduação. E eu já pensava que isso seria uma possibilidade. Então, durante a graduação em Engenharia de Alimentos, eu busquei... Você já foi focada? Já. Então, desde a graduação, eu já fiz estágios sempre em processadoras de cacau, na Barrica Lebô, na Bahia, o Instituto de Tecnologia de Alimentos em Campinas, no Centro de Pesquisa Chocotec, também Chocolateria Araucária, em Campos do Jordão. E quando eu terminei a graduação, veio a oportunidade de uma pós-graduação no exterior, que foi no estado de Nova York, na Universidade de Cornell. Apesar do meu doutorado não ter sido na área de chocolate, foi na área de processamento de frutas, tecnologia de frutas, lá eu trabalhei com uma pesquisa que viu o impacto de diferentes variedades de maçãs no produto final, que era um molho de maçã. O que pode ser reproduzido, pode ser adaptado também para a realidade do cacau. E que é tão interessante aqui na nossa região, porque se a gente pensa que a gente tem uma variabilidade genética também desse fruto e que isso pode impactar na qualidade do produto final, também é uma pesquisa bem pertinente a essa área. Aí você teve a ideia, montou a empresa, e como foi o sistema para ser incubada na universidade? Qual é a vantagem que você tem nesse início, nessa decolagem, de estar com a empresa dentro da universidade? Certo. Então, em primeiro lugar, é importante falar que eu me tornei uma empresa incubada em um processo que teve alguns passos. O primeiro deles foi o início do projeto, né, o que levou a isso.
Então, foi o estímulo de uma competição de empreendedorismo consciente promovida pela Unesco, onde eu criei e liderei uma equipe. E aí, esse projeto não teve uma repercussão no primeiro momento, mas a Agência de Inovação Tecnológica da UFPA e o Programa de Incubadoras vislumbrou uma possibilidade, o potencial desse projeto em ser muito bom para o desenvolvimento da cadeia do cacau aqui na região. Então, eles estimularam que nós participássemos do Prêmio Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente. E lá em 2014 a proposta foi agraciada na categoria Suporte ao Desenvolvimento Regional. Foi dali que a gente começou a pensar em deixar de ser um projeto, mas realmente apostar em tornar isso uma empresa. Então, houve um prêmio financeiro, ainda que simbólico, mas que foi o suficiente para a gente adquirir alguns equipamentos para desenvolver formulações e aí deixar de ser uma ideia, um conceito e realmente trazer produtos para o mercado. A marca Nayá, como surgiu? Desde o início do projeto, né, como a proposta era desenvolvimento da região, valorização não só das matérias-primas, mas também cultural e de profissionais locais, a gente pensou num nome bem indígena que trouxesse esses valores regionais. E o nome Nayá vem da lenda da Vitória Régia, que remete a um grande símbolo da biodiversidade amazônica. Então, é um nome que valoriza o aspecto da biodiversidade, mas também da cultura regional da Amazônia, trazendo o nome da Índia Nayá, que é a Índia presente na lenda da Vitória Régia. Bem, uma empresa que está começando agora, incubada naturalmente, pelo que você já me falou, você vai desde a colheita da semente lá, você passa pelo processo industrial, até o processo mercadológico final, né? Você que escolhe as embalagens, os nomes e assim por diante. Essa fábrica, esse laboratório funciona dentro da universidade? Isso, exatamente. Nós participamos de um edital de seleção de projetos, onde fomos recebidos em agosto de 2005. E tem 2015. Um prazo para você ficar lá, para você sair, se emancipar? Como é que funciona? Sim, então o edital mesmo já coloca esses critérios. Nós temos um contrato de 2 anos e meio que pode ser prolongado por mais 2 anos e meio, então um máximo de 5 anos. Você já está há 1 ano? Estamos há aproximadamente 6 meses. Bem, então vamos lá falar um pouquinho aqui dos produtos, dos chocolates. As pessoas às vezes pensam que é muito fácil só fazer chocolate. Nós temos um cacau maravilhoso e tudo, mas tem toda uma tecnologia, né? E tem um hábito de consumo já no chocolate. Eu vou lhe dar o meu testemunho. A gente vai aqui na Ilha do Combu, o chocolate nativo e tudo mais, mas tem uns 70%, 80% de cacau. Eu, particularmente, acho extremamente amargo. Eu não estou habituado àquele chocolate. Eu, desde criança, fui habituado a um chocolate ao leite. Sim. Não é verdade? E aí, para criar um novo hábito, para gostar desse chocolate extremamente forte, não é muito fácil, não é muito rápido. Eu já vi que você tem uma variedade incrível. Você tem para esse exigente de 80%, mas você tem para as pessoas que se habituaram com chocolate comercial, né? Isso. O ideal é a partir de 35% de cacau, é isso? É o que alguns órgãos do governo do estado estão tentando incentivar aqui na região. Porque melhora a qualidade do produto final. Tanto a valorização do produto que está sendo produzido aqui na região, também um chocolate mais saudável, porque o cacau, quanto mais cacau, mais polifenóis, que são os antioxidantes do chocolate. Então também tem o fator nutricional aí que entra em jogo, não é? Sim, então conte para nós como é que é a diferenciação de todos esses produtos, eu como consumidor, de que forma eu posso escolher. E aí nós vamos passar pelas linhas. Você tem uma linha de Páscoa, já vi que você tem uma linha em homenagem aos 400 anos de Belém. Eu estou vendo essa embalagem extremamente criativa com a folha do cacau. Uma folha natural do cacau. Uma folha natural do cacau. Bem, isso deve ser uma embalagem de presente, né? Exatamente. Fica até difícil da gente abrir aqui, que é tão bonito. Mas sim, conte para nós. Então essa aqui é a nossa linha tradicional, foi a linha que nós introduzimos no mercado em setembro de 2015 no Festival Internacional do Cacau e Chocolate da Amazônia, aqui mesmo em Belém. E aí nessa linha foi desenvolvido alguns sabores diferentes com as amêndoas de cacau, desde um sabor mais intenso, que é o 70%. Esse é o mais intenso que você oferece? Isso. E a gente escolheu isso porque geralmente quem consome chocolate por motivos de saúde
vai optar pelo cacau... O mais forte. Isso, chocolate 70%. Que tem os polifenóis, mas também não é tão intenso quanto um 100%, que é aquele natural que a gente vê nas ilhas. E ele dissolve diferente na boca, né? Também é uma preocupação, tanto eu quanto a minha sócia, nós somos engenheiras de alimentos, então um dos aspectos que a gente se preocupa, além de, claro, essa parceria com os produtores e garantir que eles nos forneçam amêndoas de alta qualidade, é também os parâmetros de qualidade do nosso produto que a gente supervisiona diretamente lá na fábrica. Então, as nossas massas de chocolate, elas só são liberadas para moldagem e desmoldagem, embalagem, no momento em que elas atingem uma granulometria, que é um tamanho de partícula tão pequeno que você não sente mais na sua boca quanto sólido. Então, é por isso que ele vai dissolver bem facilmente na sua boca. Você vai sentir, na verdade, a manteiga do cacau dissolvendo na sua boca. Então, aí não é só porque é ao leite que dissolve fácil, passa pela gramatura do cacau. Exato. E essa gramatura, ela também vai liberar aromas ácidos que possam estar presentes na massa, tornando ela uma massa muito mais suave, ainda que 70% cacau. Bem, então além do 70, quais as outras opções? Nós temos também o 56, que é para pessoas que querem transitar para porcentagens mais altas como 70, mas ainda não querem conseguem. se habituar. Exatamente. Então, é uma linha intermediária. E nós temos 2 ao leite. Quer dizer que o de 70 tem uma recomendação medicinal. Exatamente. Ok. E o ao leite, qual é o percentual dele? O ao leite, pela Anvisa, o mínimo seria 25%, que é geralmente os que a gente encontra no mercado, entre 25% e 28%. O nosso é um 35%, então ele é um ao leite nobre e também um ao leite mais saudável, pode-se dizer assim. E nós temos também um ao leite, 45%, que ele leva a amêndoa pura do cacau, que é o nibs. É um crocante da que vem amêndoa. com os pedacinhos, né? Exatamente. É uma delícia. E aí ele também fica um ao leite bem mais saudável por ter essa amêndoa pura do cacau, que não é processada. Bem, você usa naturalmente também leite regional, não é? Qual é o leite que você usa? Na verdade, o leite não é regional. A gente ainda tem poucos fornecedores aqui na nossa região de leite, então não é um foco do nosso. A gente valoriza mesmo o cacau regional. Certo. Bem, essa é a base, foram os primeiros produtos. E agora você está lançando uma linha em homenagem aos 400 anos de Belém, não é? Eu estou vendo que tem vários pontos turísticos, não é? São 5 tabletes, que se chama, né? 5 barras de chocolate. E a diferença entre eles, como é que você começou? Também é dentro do percentual? Tudo é em cima do percentual. E também em relação aos sabores regionais além do cacau. Então, mesmo na nossa linha inicial, nós trabalhamos também, por exemplo, com as amêndoas do cupuaçu. Então, nós temos também... É o cupulate. O famoso cupulate, né? Nós chamamos de tablete de amêndoas de cupuaçu. Então, nós temos também o 70% nele, o ao leite. Temos um branco que é com polpa de cupuaçu cristalizada. E nós também temos um branco de cacau que é com o cumaru, que é considerada a baunilha da Amazônia, uma fava muito própria da nossa região. Eu provei um chocolate seu que tem açaí e tapioca no meio. Isso. E que a gente sente o gosto do açaí, que é coisa raríssima, né? Porque a maioria que a gente ouve desses produtos aí só tem um nome. Exato. Aqui já entra na linha realmente 400 anos de Belém, porque a gente foca em ressaltar esses nossos ingredientes próprios que fazem parte da nossa cultura. E o que poucos sabem ou não lembram é que o cacau está presente na nossa história da cidade desde a origem. Né? Já se procurava o cacau como uma droga do sertão. Então, nós criamos uma caixa que traz essa história à tona, conta a história. É justamente esta aqui, Isso. que vem com as barras dentro, as 5 barras, né? Isso, então conta a história do cacau na nossa cidade, mas não só o cacau, faz uma verdadeira homenagem à cidade, destacando alguns pontos turísticos. Então, como não poderia deixar de ser, para falar de cacau nativo, nós focamos na Ilha do Cumbu, que é um ponto... Que acabou sendo referência, né? Uhum. E é uma grande referência de cacau nativo, porque além de você encontrar... Ainda tem muito lá, cacau de várzea? Tem cacau de várzea. Eu soube que agora, sábado, você esteve numa expedição, no barco... Isso.
foi na região de Barcarena, que também tem cacau de várzea, e visitando, né, uma trilha do cacau. Essas trilhas do cacau, elas estão sendo bastante buscadas para desenvolver o turismo regional. E é uma possibilidade, o sul da Bahia já faz isso. E a gente tem que descobrir as nossas trilhas do cacau. Aí pega lá o cacau da árvore direto, abre, tira a amêndoa e põe para secar. Sim, tira aquela massa branca do cacau, só interessa a amêndoa. Né? Na verdade, essa massa branca ela vai ser tirada por um processo natural, que é o processo de fermentação. E ali você começa a desenvolver os aromas tão interessantes que vão fazer parte do chocolate. E depois ele é torrado, como o café. Exatamente. Ele é torrado como o café. As amêndoas são torradas como torradas, quebradas, você separa a casca e aí você chega na matéria-prima básica do chocolate, que é o nibs. E aí, justamente, nesse homenagem à Ilha do Cumbu, nós trouxemos o cacau de várzea em 72% com nibs, que é a forma como a ilha geralmente divulga esse produto. Mas nós temos também referências a outros pontos turísticos de Belém, como o Museu Emílio Gueldi, e aí a gente fala da curiosidade que as espécies amazônicas geram pelo paladar e pela aparência. Então, no Museu Emílio Gueldi, a gente ressaltou o sabor do jambu no chocolate, tentando trazer um chocolate que provoca... Que treme um pouquinho na boca. Uma sensação. E se você pensa aqui no México... E você conseguiu isso? Conseguimos. E se você pensa que no México, países da América Central, você utiliza a pimenta para dar uma característica diferenciada no chocolate, talvez a identidade amazônica para isso seja o uso do jambu. Nós falamos também... ressaltando a estação das docas, nós falamos do chocolate com café, que apesar do café não ser um fruto regional, a Belém tem uma história com o café. O café chegou ao Brasil e mudou a economia do Brasil a partir de Belém. Ele chega pela primeira vez em Belém e tenta se plantar ele aqui. Então a gente conta um pouquinho dessa história e aí aproveita para misturar o café com o nosso chocolate. As embalagens trazem todas essas informações, Luciana? Trazem. Elas, então, aqui internamente, quando você tira o chocolate, conta um pouquinho dessa história de cada um desses ingredientes. Nós, por exemplo, nesse aqui, que é do Teatro da Paz, falamos da época da borracha, em que também se explorava economicamente tanto o cacau quanto a castanha do Pará. E aí, quando nós tivemos, né, o declínio do ciclo da borracha, foram essas culturas que mantiveram a economia. E aí a gente utiliza um chocolate com castanha do Pará, com biscoito de castanha do Pará, e falamos dessa tradição do biscoito na Belle Époque. Tem tudo a ver, uma relação aí que chegou para ficar. E esse é o último aqui, qual é? O último é o do Ver-o-Peso, né, que é um queridinho nosso, porque foi um tablete desenvolvido com açaí e que realmente tem um sabor. E ainda tem flocos de tapioca, né? Para tirar... de tapioca. A ideia foi fazer alusão ao Ver-o-Peso com um sabor bem paraense, que é uma tigela de açaí com tapioca. E assim, nós nos preocupamos muito de que esse sabor fosse realmente autêntico, não fosse aquele sabor associado às vezes ao açaí que a gente toma no Rio de Janeiro, São Paulo. Açaí azedo, de ontem. Isso. Mas, Luciana, nós estamos nas vésperas da Páscoa, né? E naturalmente é por isso até que a gente fala muito em chocolate nessa época, né? Há uma relação direta em torno do ovo de Páscoa. O que você traz de diferente? O ovo de Páscoa tradicional, mas com o cacau nativo, e deve ter alguma coisa diferente aí pelo meio, não? Sim, a nossa proposta é você trocar as orelhas do coelhinho da Páscoa pelo penacho de Nayá e apostar no sabor do autêntico chocolate amazônico feito com amêndoas daqui da região. E esse ovo, qual é o percentual dele? Esse é um 70% e para Páscoa nós lançamos 2 sabores. Esse, por motivos óbvios, ser o mais associado à saúde, dentre os que a gente vende, é um carro-chefe. E também trouxemos o chocolate ao leite com nibs, que é esse com a amêndoa pura do cacau. E aí é o 35% que se parece mais com o nosso hábito, né? Do chocolate comercial. Na verdade, ele é um 45% mais com o crocante da amêndoa do cacau. E fica bem interessante. Fica você trabalha também com as embalagens todas regionalizadas, né? Então você tem um trabalho artesanal também no produto final. Isso, a gente se preocupa com toda a cadeia de valor.
valor. Então, desde as amêndoas com o produtor, mas também com os artesãos locais. E aí a gente faz parceria com eles para desenvolvimento, por exemplo, dos nossos displays, que são de miriti, com pigmentação natural de açaí. As nossas embalagens também aqui, por exemplo, essa em papel craft, com a pigmentação natural de açaí. Essa aqui é uma embalagem que ela é feita da folha natural do próprio cacau. E aí é uma coisa interessante para você presentear, de repente, alguma pessoa que vem de fora. Pelo próprio nome, o subtítulo de Sabores da Amazônia, você já está pensando naturalmente em exportação, né? Nós ainda temos um consumo considerado baixo, né, em nível de Brasil, para o chocolate, comparado com os grandes consumidores por aí afora. E você está se posicionando como um chocolate fino, um chocolate gourmet. Exatamente. E com o apelo do nome Amazônia, que é muito forte. E qual é as suas pretensões de exportação? Esse é um mercado que a gente ainda está estudando. Inclusive, esse produto Belém 400 anos, nós focamos nos azulejos portugueses, porque é um produto que a gente vai lançar também em Portugal, num festival internacional de chocolate de Óbidos. E onde lá a gente vai ter a oportunidade de ver essa reação do público europeu para essa proposta da valorização da relação entre o público, né, de Belém, né, e os portugueses que fundaram a nossa cidade. Mas nós já temos um e-commerce, que é uma loja online no nosso site, e é bem interessante porque a proporção de pessoas que nos procuram do mercado externo é quase tão grande quanto as que nos procuram no mercado interno, apesar de nós termos lançado recentemente. Eu acredito que isso deva-se ao fato de que no mercado externo as compras na internet elas já são bem mais... Sim, e o apelo amazônico é muito mais forte também. No exterior, não resta dúvida. Como em nível local seria São Paulo, né? Que há uma demanda muito maior, sem dúvida, né? Então, ainda estamos nos preparando para esse mercado, né? Existem algumas adequações que temos que fazer, mas, claro, pensamos sim. Vocês pensam em montar um sistema de varejo, de loja própria, já dominar a cidade, vão adotar um sistema de franquia com a marca? É isso? Atualmente, nós temos uma lojinha própria, que é a loja da fábrica, desculpa. Que fica no campus da universidade? Fica no campus da universidade, na própria incubadora de empresas. E aí lá a gente já faz vendas diretas. Nós trabalhamos fortemente com parceiros de revenda, até porque a marca foi lançada tão recentemente que a gente ainda está estudando um pouco o mercado. E você tem algum tipo de produto para o transformador, que você venda para a empresa, para restaurantes e assim por diante? Sim, então todos os nossos produtos de linha de base, que a gente diz que a massa de chocolate não tem inclusões, como por exemplo no nibs ou no cupuaçu, que a gente coloca o cupuaçu cristalizado, mas todos em que a massa é lisa, nós temos também a versão de 1 quilo para quem se interessar para derretimento. É uma barra grande para fazer sobremesa, para transformar em outros produtos. Inclusive já temos alguns parceiros de restaurantes, de brigaderias gourmet, casas de café e também produtores de cerveja artesanal. Nós temos tanto as barras de 1 quilo e nós também temos alguns produtos de pó, cacau em pó e amêndoas de cupuaçu em pó. Você pode adiantar para nós quais são os sonhos de vocês, depois de chegar a todos esses detalhes de um chocolate fino, o que é que vem por aí? É variação de embalagem, que é o grande forte, ou novos produtos? Eu acho que o potencial para novos produtos ainda é bastante grande, apesar dessa linha parecer diversificada. Quando você fala, por exemplo, em ter lojas próprias, eu acredito que a gente ainda precise desenvolver mais produtos para chegar a esse nível de ter uma loja própria. E eu acho assim que, como toda empresa que nasce, né, de um sonho, de um propósito, eu acho que é ilimitado o potencial. Nós sempre vamos ter algo novo, né, algo relevante para trazer justamente porque vocês estão se fazendo presente em todos os eventos com relação ao chocolate, né? Todos no Brasil e fora. Consegue, sim, né? Não é fácil, a gente precisa ainda, né, de certos apoios. Como empresa incubada, a gente consegue ter alguns apoios pela própria incubadora de empresas da UFPR. Luciana, eu já conversei aqui com o Fábio Cecílio, o De Mendes, agora você. Quer dizer, eu estou vendo que o Pará está se tornando um núcleo em torno desse chocolate fino, né? É um chocolate diferenciado. Agora você veio, inclusive, com a argumentação de saúde,
Que aí eu fico um pouco calado, porque eu, sinceramente, de 70% eu acho amargo, eu não acho agradável. Mas se for o lado medicinal, eu teria que ficar calado aí e assim por diante, não é? Ou você pode consumir o leite com nibs, que aí tem Pois é, aí cacau. sim, se você tem menos de 50%, ele fica aproximado àquele que a gente está habituado. Então, você já vai direto, eu gosto de chocolate, mas você gosta daquele que você já está habituado, né? Sim. Então, nós estamos nos transformando num núcleo de produção de cacau especificamente para chocolate fino, você acha isso? Estamos e devemos, porque se você pensar no potencial que nós temos aqui no nosso estado, se nós nos propusermos a verticalizar nossa produção de cacau, fazendo chocolate similar a esses que são feitos por grandes marcas, nós não vamos ter competitividade. E nós temos equipamento, tecnologia para não imitar, mas seguir uma linha dos chocolates belgas e suíços, por exemplo, já que nós temos uma matéria-prima de primeira, que eu acho que eles mandam até buscar daqui para lá. Mas eles têm uns equipamentos que não sei se nós temos. Temos disponível? A questão dos equipamentos, sem dúvida, é um fator que ainda é um pouquinho limitante. Mas o desenvolvimento de equipamentos de pequena escala da amêndoa ao tablete, ela proporcionou uma revolução, né, nesses negócios de chocolateria fina, em que você pensa em assinaturas e aí você pode ter pequenos produtores cuidando de cada etapa e chegando a um produto de qualidade. E dentro do sonho da engenheira de alimentos, está continuar no chocolate gourmet, chocolate fino, mas de produção limitada, ou num chocolate industrial em que possa galgar novos espaços e novos mercados? Eu acredito que é importante a gente ter em mente os dois. A gente não deve pensar em crescer perdendo de vista a qualidade, senão a gente perde o que nos é diferencial. E aí, nesse aspecto, a gente também tem o valor que é todo entregue quando a gente pensa que o propósito do projeto foi, né, desenvolvimento sustentável de comunidades, a gente também tem que manter essa chama acesa, essa chama viva. E aí, é claro, crescer na medida do possível em que isso ainda esteja presente, isso ainda seja autêntico. Luciana, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelos seus produtos, eu já provei e aprovei, até por isso que eu estou falando, né? E vamos para frente que nós temos, como você falou, um potencial incrível e todo mundo gosta. Vamos aproveitar. É isso aí. Obrigada. Obrigado. Logo depois do intervalo, João Cláudio Arroio vem nos falar de economia solidária. Volto já.